o significado e o dever. Isso é uma palavra que Deus tocou muito forte no meu coração nesta semana. E eu vou comentar, eu vou ler para vocês Atos 2, não todo o capítulo, de um povo que estava reunido em Jerusalém. Jesus orientou eles: vão para Jerusalém, permanecem lá, até que do alto vós sejais revestidos, até que do alto recebam o poder. E eles se reuniram lá em Jerusalém, no cenáculo do templo, onde nós estivemos lá. Eu já mostrei até vídeo do cenáculo aqui. E esse povo ficou reunido lá. E essa história que segue em seguida, ela mexeu muito comigo. E eu comecei a falar com Deus, e Deus me revelou a palavra para hoje, o significado e o dever. E eu quero ler com vocês Atos 2, do 1 ao 4. Deixa eu ler aqui. E ao contemplar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Versículo 6 ao 8 diz: e ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Versículo 12, é um versículo chave. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isto? Eles estavam vendo aquele estrondo, aquele barulho, aquelas línguas de fogo, aquele poder todo, e eles fazem uma pergunta, como quem diz: quem pode nos explicar o que significa tudo isto? Talvez você ouviu o testemunho da Camila e você se pergunta, talvez você não viveu isso, não vive. Você se pergunta: o que significa tudo isto? Seguindo, Pedro, que estava ali com outros apóstolos, toma a palavra, então explica para eles o que significava tudo aquilo. Versículo 14. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Preste atenção às palavras do seu pastor. A Camila, pelo que eu ouvi dela hoje pela manhã, ela sempre prestou muita atenção nas minhas palavras como pastor dela. E Pedro disse àquele povo: vocês estão pedindo o que significa tudo isto? Eu vou explicar, mas dei atenção às minhas palavras. Versículo 17. Que aí Pedro começa uma explicação longa, e eu peguei umas partezinhas para você entender. Pedro disse: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
22. E Pedro diz: israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. O 23 até o 24. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Pedro estava então respondendo a eles o que era o significado, por que aquilo tudo estava acontecendo. E lembrando a eles que o Jesus que eles haviam assassinado, Deus o havia ressuscitado. E o povo estava entendendo. Olha esse versículo, o 37 e o 38. Esse é outro versículo chave. Então, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Antes eles perguntaram: o que significa tudo isto? Pedro explica, eles entendem. Aí eles perguntam: e agora? O que devemos fazer? E o apóstolo então responde: orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 40 e 41 diz que: e com muitas outras palavras, porque Pedro continuou falando, a Bíblia não relata, só diz assim: e com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal, e os encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Foi fácil para nós entendermos isso, né? Um povo reunido que ainda não tinha visto o que de fato aconteceu lá, e eles precisaram explicações. Tanto que no versículo 12 eles perguntam: o que significa tudo isto? Porque eles estavam absolutamente assustados, a Bíblia diz, e confusos. Aquilo era totalmente desconhecido para eles. Milagres, curas, libertações, conquistas, isso é desconhecido para você? Você já viu um milagre na tua vida? Você já viu cura na tua vida? Você já teve libertações na tua vida? Você já teve conquistas na tua vida? Você teve sucesso na tua vida? Você conhece o que é a prosperidade? Ou você está vendo tudo isso acontecer aqui dentro e você se pergunta: o que significa isto? O que significa essa mulher chorar, testemunhar como ela testemunhou? O que significa o que está acontecendo com a Camila? Se você não conhece nada disso, você tem que fazer com humildade o que aquele povo fez lá no cenáculo em Jerusalém, e perguntar a mim, perguntar aos pastores, perguntar ao seu líder: o que significa isto? Porque eles se assustaram, eles não tiveram medo, eles ficaram assustados,
porque era algo tão grande que assustou, como se alguém tivesse feito bu. E aquilo gerou uma confusão na cabeça deles. Como que vai descer língua de fogo? Que estrondo foi esse? Que barulho tão grande foi esse? Às vezes dentro da igreja acontecem estrondos, milagres. E as pessoas podem se perguntar, se assustaram, ficar confusas. Eles não encontravam um entendimento lógico para aquele evento. Sabe por quê? Talvez você já buscou tanto entendimento lógico para aquilo que acontece aqui. Não existe lógica nas ações de Deus. Não existe. Somente creia. Essa semana eu estava falei muito com a irmã Thaís. Ela e o Luiz, que já estiveram aqui na igreja, estão na Itália, agora o Luiz é pastor lá. Mas eu estava falando com a Thaís, e lembrando os milagres que Deus fez na vida deles, enquanto eles estiveram aqui. Porque ela me mandou um vídeo do menino, do Heitor. E o Heitor tinha... ele não podia comer nada que tivesse derivados de leite, essa coisa toda, né? E hoje eu sempre brinquei, agora ele passava perto das vacas, mordia até as vacas, não tinha problema. Que Deus fez um milagre. Mas ela recebeu uma notícia em seguida de um câncer raro. Não foi nem identificado de tão raro, maligno. O médico deu 15 dias de vida para ela. E eu disse para ela na época, junto eu e a pastora, não fique preocupado, você não vai morrer disso. Essa foi a minha palavra. Pedro disse, prestem atenção às minhas palavras. E ela está viva, para a glória de Deus. E ela disse, teve um momento que ela me emocionou, e ela disse, porque ela disse assim, pastor Gil, saiba de uma coisa, que o Senhor tem filhos espalhados pelo mundo, filhos que viram milagres ali dentro da igreja. E na época isso deixou algumas pessoas assustadas, confusas. O que significa isto? Essa mulher não fez rádio, não fez químio, um câncer maligno e está curada, e ainda de prêmio levou o filho curado também. É que Jesus é o pastor desta igreja. Jesus opera milagres aqui. Jesus derrama da sua graça aqui. E se você crê nisso, aplaude a Ele, bem forte, bem bonito. O que significa tudo isso? Eles buscavam o significado dos fatos pelos quais estavam participando. Você está participando aqui desta igreja. Você não pode ser um participante que não entende nada. Se você é um participante numa igreja e você não entende nada, nada vai acontecer na tua vida. Você precisa buscar o significado de tudo. Senão, o que você faz aqui? Aqui não é lugar de religioso. Aqui é lugar de filho, de filha de Deus, que se pergunta o que significa tudo isso. Seguindo, no outro versículo chave, depois de Pedro explicar tudo para eles, tudo o que aconteceu com Jesus, quem era Jesus, e a Bíblia diz no versículo 37, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, nós entendemos, nós compreendemos, porém, o que devemos fazer? Significado e dever. Quando você entende o significado, você tem o dever de fazer alguma coisa.
E foi o que eles passaram para Pedro e os 11 apóstolos. Nós entendemos o significado, mas por favor, o que devemos fazer? Esse é o que devemos fazer. Eles estavam dizendo o seguinte: como que nós fizemos para participar dessa bênção? Talvez você ouviu esse testemunho da Camila, você nunca deu esse testemunho. Ela disse: eu estou no auge com Deus. Talvez você não entendeu o significado disso, mas busca entender. E também busca ver qual é o dever, o que você precisa fazer para poder testemunhar isso também. E talvez você tenha testemunhos ainda maiores do que o da Camila, mas você precisa testemunhar. Porque aqui acontece milagres. Eu não falo dos pastores que passaram antes de mim, eu falo por mim. Desde quando eu cheguei aqui, eu não vi passar um mês aqui sem acontecer milagres na vida de alguém. Porque eu sou passageiro aqui, mas se eu sair daqui, Jesus continua. Porque vem outro. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus. O que devemos fazer? Vocês precisam buscar o significado de tudo, porque a clareza do significado te impulsiona a tomar decisões. Quando você tem a clareza do significado das coisas, isso vai te impulsionar, vai te motivar a você tomar decisões. O que eu devo fazer? De que forma eu devo fazer? Como eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Mas eu entendi o que acontece aqui dentro. Eu entendi o que acontece na igreja. Eu entendi o que acontece na vida das pessoas que amam a Deus. Mas o que eu devo fazer? Porque está claro que acontecer, acontece. Mas eu preciso saber o que eu devo fazer. Você sabe o que você deve fazer quando sair daqui hoje? Talvez, além de achar a palavra bonita, você precisa entender o significado. E você precisa buscar a fazer essa pergunta, nem que seja para mim, o seu líder: o que devo fazer? Agora, você conhece o significado do que é a igreja? Aqueles homens e mulheres que estavam lá em Jerusalém, eles buscaram o entendimento, eles buscaram a clareza. Bom, Jesus mandou nós ficarmos aqui, nós ficamos. Aí acontece tudo isso e a Bíblia diz que foi um estrondo tão grande, que veio mais pessoas para aquele lugar. Tinha judeus do mundo inteiro que estavam ali em Jerusalém. E quando eles entram naquele lugar, eles veem aquelas pessoas falando em várias línguas. E línguas de fogo sobre cada cabeça. Então eles perguntam, mas fosse um gaúcho dizer: tchê, o que está acontecendo aqui? O que significa isso? Talvez você é novo e você está perguntando agora: o que significa aquele povo que estava aqui em cima, tocando e cantando? Não, estavam louvando. O que significa aquela mulher que entrou na frente do louvor e fez aqui, deu umas boas-vindas? Quem é ela? Pastor, o que significa? O que significa aquelas pessoas carinhosas, amáveis, que me receberam lá na porta? O que significa aquilo? Você sabe o que significa a igreja? Você sabe o que significa o diaconato? Você sabe o que significa o louvor? Você sabe o que significa uma célula? Que é o poder de Deus que opera ali, através de pessoas humildes, de pessoas simples, de pessoas que dizem: pastor, eis-me aqui, eu vou ajudar o senhor, eu vou entrar nesse exército, eu vou abrir minha casa, eu vou abrir minha empresa, para ajudar o senhor a salvar vidas, a resgatar os perdidos. Talvez você não é o que você deveria ser, porque você ainda não entendeu nem o que significa uma célula.
Porque se você entender o que significa a igreja, o que significa uma célula, você já vai ter o poder de Deus sobre a tua vida. Você já entra num exército que nunca perde. As derrotas já foram embora. O que significa o batismo? O que significa isso? O que é alguém se batizar? Você precisa buscar entender isso. O que significa a oração? Por que esse povo vem, esses malucos vêm às 10 horas da noite, uma vez por mês, uma semana por mês a orar? Eu nunca vim. Por quê? Porque mas você tem o significado disso. Significa que orar é a única maneira de Deus te responder. Deus só responde a oração. Agora eu entendi, pastor. Então faça a pergunta, o que fazer? Venha. Venha. Ou vai permanecer todo domingo bonitinho, você chega, senta, esquenta a cadeira e vai embora e nada acontece na tua vida, porque você não está entendendo. Você não está entendendo do que você está participando. Você está vendo o estrondo, o barulho, os milagres, as curas, a prosperidade, um e outro falando, o que é isso, meu Deus, de onde vem? É o pastor, ele é o super-homem, ele é o poderoso, eu tenho que encostar nele. Não, você não entendeu o significado. Agora você só deve pedir o que fazer depois que você entendeu o significado. O que significa o dízimo? O que é essas pessoas devolvendo para Deus 10%? Talvez tem pessoas com nome no SPC, no Serasa, não consegue nem mais morar de aluguel, não consegue nunca ter um carro quitado, enfim, tantas coisas que eu poderia citar que você nunca pediu, você nunca chegou e disse, o que significa tudo isso? O que significa essas pessoas aqui na frente devolvendo? Alguns ainda dizem, é para o pastor, porque não entendeu o significado, fala besteira. Mas os que entenderam pediram o que fazer, seja fiel. Aconteceu para mim algo essa semana, que não está em projeto de vida meu nenhum, algo muito grande, para alguém que com a mãezinha, estava numa estrada de chão, numa casa de costaneira, um barraco de costaneira, onde a metade era paiol, tinha um fogão a lenha, o meu pai em volta, e eu e a minha mãezinha ali dentro, era o que nós tínhamos. Isso era eu lá atrás, no começo. Para acontecer o que aconteceu para mim esta semana, digo, Deus, o que significa isso? E Deus disse, não me peça o que fazer, porque eu vou te dizer, você plantou, você colheu, toma meu filho. Eu sou dizimista, porque eu entendo o significado. E o que fazer? Seja fiel. Ou você acha que Deus fica escolhendo pessoas a dedo para abençoar? Não. O que é o jejum? Qual é o significado do jejum? Mas por que esse maluco, essa maluca aí tem tudo o que comer e aí está com essa história que só está comendo feijão e arroz essa semana? Por que isso? Porque você não entendeu o significado, mas a pessoa entendeu o significado. E ela perguntou o que fazer, jejua, põe por uma causa. A Bíblia por que o pastor diz que fechado é só um livro? E aberta é a boca de Deus falando? É que eu sei o significado da Bíblia, é o meu manual. Nilson, é o teu manual. Se lida muito com carro, cada carro que se abre tem lá o manual, né? Quer saber o que mexer lá nos fios? Você é um mestre nessa área, mas precisa de manual. Agora o senhor precisa ler o teu também. Ler o manual evita problemas graves. Se você não ler o manual, não vai funcionar a máquina. As pessoas dizem, o que significa isso? Esses crentes andando na rua com esse livro preto, azul, vermelho, seja lá a cor que for, debaixo da sovaqueira, eles dizem assim. O que significa isso? Significa que a palavra viva de Deus,
É a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que liberta, é a palavra que salva. Ah, é? É isso. O que eu devo fazer então? Abra a Bíblia, leia, obedeça e siga ela. A Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? O que é esse pastor pregando que o pão agora é o corpo de Jesus, que esse suco de uva é o sangue de Jesus? Meu Deus, eu estou assustado, é confuso, que aí não tem problema. Aquele povo também ali em Atos 2 ficaram confusos. O que significa isto? Significa o corpo e o sangue do Senhor. Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Meu Deus, pastor, o que eu devo fazer, pastor? Dessas águas, se batize, aceita o Senhor Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador, e participe da ceia do Senhor. Jesus, quem é Jesus? Que significado tem Jesus na tua vida? Jesus pagou a dívida que você não poderia nunca pagar. Jesus tirou teu nome da lista lá do inferno e te colocou na lista lá no céu. Pastor, isso é verdade? Sim. O que eu devo fazer? Aceitá-lo como único Senhor e suficiente Salvador. Deus. Quem é Deus? Eu estou numa igreja. Tem pessoas que estão na igreja e se assustam com Deus. Ficam confusos. Que Deus opera sem lógica. Deus, é soberano sobre tudo e todos. Aí Deus opera e tem aquelas pessoas que se assustam porque não sabem o significado que Deus tem. Aí eu, como pastor, digo: o significado de Deus é este, porque Ele é gigante, não há outro, Ele é único. Ele é o único Deus, Ele não é o mesmo, Ele é único. Soberano, pode todas as coisas, criou todas as coisas. Sério, pastor, o que eu devo fazer? Amá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo, segui-lo, tê-lo em seus pensamentos todos os momentos da tua vida, sem esquecê-lo dele um segundo que seja. É isso que você deve fazer. Como será a minha vida daí, pastor? Muito maior que a tua mente humana poderia um dia ter sonhado. Se você entender o significado de Deus. E o Espírito Santo. Qual é o significado do Espírito Santo? Porque às vezes as pessoas estão na igreja e não entendem o que é o Espírito Santo. É um vento, é um sopro, o que é? O que significa? O Espírito Santo é a forma que Deus age. Deus é Espírito. Ele é o poder que age em todos os locais, em todos os momentos e ao mesmo tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eu sempre será. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o nosso Consolador. É Ele que nos dá direção. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. Esse é o Espírito Santo. Pastor, e o que eu devo fazer? Tornar o teu corpo limpo, porque Ele não habita em corpo impuro. E recebê-lo em sua vida e ter Ele como seu único guia, e você nunca mais vai cair numa cilada, você nunca mais vai cair num precipício, você nunca mais vai entrar em projetos errados, e no final você vai acabar nos braços de Deus. Conheça o Espírito Santo. E por último, o pastor, não menos importante. Mas o que significa esse homem chamado pastor? Quem é o pastor? No meu caso, alguém que não era nada, que estava num charco de lodo,
que estava a passos largos para o inferno, um homem que não tinha mais nem identidade, mas que quando viu acontecer os alvoroços nas células da igreja, eu quis saber, o que significa isto? E quando me explicaram, eu fiz a pergunta: o que devo fazer? Me explicaram tudo o que eu acabei de explicar para vocês. E eu disse: eu quero tudo isso para a minha vida. E amei tudo isto de uma forma tão grande, que Deus me chamou para ser um líder de célula. Depois Deus me chamou para ser um dos 12 do pastor Jairo. E depois Deus me arrancou de lá de pertinho do pastor Jairo e me colocou num degrauzinho acima como pastor, na Eira Chape, para ser o teu pastor, para ser ferramenta de Deus, para ser instrumento nas mãos de Deus, para ser o mensageiro da palavra de Deus para a sua vida. Isso é o pastor. Que você deve me amar sim como pastor, porque eu amo o meu pastor, eu obedeço o meu pastor, eu presto honra ao meu pastor, porque é ele que Deus usa para abençoar a minha vida. Aplaude ao Senhor Jesus. Mediante a tudo isso, você poderia se perguntar: e agora? O que devemos fazer? Eu tenho duas respostas para você: crer e obedecer, ou duvidar e desistir. Não tem terceira. Porque eles, quando viram aquele povo lá de Jerusalém, o povo do Pentecostes, viu tudo aquilo acontecendo. Quando deu aquele estrondo, mais gente chegou, e eles não entenderam nada, estavam assustados, confusos. O que significa tudo isto? Pedro explicou, eles entenderam. Não foram todos que se batizaram, mas a Bíblia diz que assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Poderia ter 5.000 lá, eu não sei quantas tinham, mas a Bíblia diz que todos quantos aceitaram a palavra se batizaram, e a eles se juntaram 3.000 pessoas. Você quer aceitar essa palavra para a tua vida? Você quer se juntar a nós? Eu garanto para você, vai ser a melhor escolha da tua vida, crer e obedecer. Mas para isso você precisa entender o significado e o dever. Você entendeu isso? Entendeu isso? Então aplaude o Senhor Jesus, bem forte, bem bonito.